você precisa conhecer essa história. O ano é 1928 e estamos em Illinois, nos Estados Unidos, pouco antes da quebra da Bolsa de Nova York. Os irmãos Paul e Joseph Galvin compram em um leilão os equipamentos e planos para montar uma pequena fábrica. O resultado é a Galvin Manufactory Corporation, que nasceu com 5 funcionários e um só produto: eliminadores de bateria, uma peça para rádios que permite que eles usem a energia elétrica da sua casa ao invés das pilhas para funcionar. Isso logo ficou obsoleto, e em 1930, a Galvin lançou um dos primeiros rádios para automóveis do mundo. Ele se chamava Motorola, uma palavra que mistura motor, já que o produto era para carros, e olá. Esse sufixo era usado para empresas e aparelhos de reprodução de som, como vitrola, moviola ou pianola. Foi um sucesso, reservas para departamentos de polícia e até encomendas internacionais deram o caixa que a empresa precisava para continuar operando e nunca mais parar. A Galvin começou a expandir, fornecendo até equipamentos de rádio aos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial. Em 1943, por exemplo, ela criou o Motorola SCR-300. Quem? Ele é nada menos que o primeiro walkie-talkie, um rádio portátil em que os dois lados podem conversar entre si. O nome estava cada vez mais famoso e em 1947 a empresa passou oficialmente a se chamar Motorola. O registro da logo que é usado até hoje foi feito em 1955. Sim, a gente está falando daquele M estilizado, formado por 2 formas triangulares e que significam liderança progressiva. 4 anos depois, o filho de Paul, Bob Galvin, assume a companhia, para sair apenas em 1990. Nas décadas seguintes, mais avanços. A Astronaut TV tinha 19 polegadas e foi uma das primeiras televisões portáteis com tela grande da época. E por falar em astronauta, sabe a frase "um pequeno passo para o homem, um salto gigantesco para a humanidade"? Neil Armstrong, o primeiro homem a pisar na Lua, falou isso usando um transponder da Motorola. Já em 74, sai o microprocessador MC6800, que foi usado durante anos em aparelhos como carros, computadores e até videogames. Ela também foi a primeira a lançar um pager de dupla comunicação e a inventar o 6 Sigma, um modelo de gerenciamento para empresas. Pois é, ela foi pioneira em tudo isso. E olha que a gente ainda está deixando muitas inovações de fora. Mas vamos dar uma puladinha no tempo e vamos logo para os celulares, né? A primeira chamada telefônica de um desses aparelhos foi em 1973. Martin Cooper, um dos chefes de engenharia da Motorola, ligou do seu Dynatec 8000X depois de quase uma década de pesquisas. E levou mais de 10 anos para que o primeiro modelo comercial fosse lançado. E quem estava do outro lado da linha? A equipe da Bell Labs, uma rival que também queria ser a primeira a lançar o celular. A Motorola só foi ultrapassada no mercado de celulares em 1998 pela Nokia, que também já ganhou um vídeo de história aqui no canal e você pode conferir nos cards aí em cima. E vale a pena relembrar alguns dos modelos de celular lançados pela Motorola da década de 80 e em diante. Esse aqui é para os veteranos. O StarTAC foi o primeiro celular com flip da história. O V300 foi elogiado pela câmera de 0,3 megapixels que tinha em 2003. E outro que vendeu bem foi o C332, que tinha a simpática forma de um amendoim. Muita gente comprou o V60, que estreou ligação por comandos de voz e uma nova interface. Já o A3000 tinha o Windows Mobile como sistema operacional. E esse é o Aura R1, que era de luxo e tinha um design inconfundível. Outro que marcou a indústria foi o Moto Cubo, um aparelho quadrado com teclado deslizável. Entre as linhas de sucesso, outras merecem destaque. Tem as famílias Rocker e Dext, sendo que o Dext foi o primeiro da empresa com Android, já o Atrix foi o primeiro com processador dual-core, e em 2011 ficou conhecido como o primeiro superfone. A série Milestone tinha um teclado QWERTY para ser usado na horizontal, e foi o primeiro smartphone de muita gente. E claro que teve bola fora também. Em 1991, a Motorola ajudou a fundar uma companhia paralela chamada Iridium. Ela montou uma rede global de 66 satélites que garantiriam cobertura de sinal telefônico em qualquer lugar do mundo. Eles foram colocados em órbita e funcionavam, tanto que 2 celulares chegaram a ser fabricados. Mas tudo demorou demais para ser lançado, o aparelho era caro e não vendeu bem. A Iridium declarou falência em 1999 com 10 bilhões de dólares em prejuízo. E a Motorola sofreu como sua principal investidora. Mas ainda voltando um pouquinho no tempo para 1997, um novo Galvin entra na presidência da Motorola. É Chris,
filho de Robert, que ficou até 2004 no cargo e foi o responsável por suportar uma das piores crises da empresa. Um de seus projetos mais bem-sucedidos foi o Razer V3, até hoje o celular em forma de concha mais vendido do mundo. O modelo era bastante fino para a época e ficou ainda mais popular quando foi lançado em várias cores. Chris foi deposto pelo conselho em uma manobra que a indústria hoje considera injusta. Como consequência, a família Galvin vendeu a sua parte da companhia, encerrando a história na Motorola. E o jogo virou a favor dos Galvin, porque a linha Razer, que foi o último projeto de Chris ainda como presidente, passou de desconfiança e um fracasso inicial em vendas para um sucesso absoluto na sequência. Em janeiro de 2011, a empresa se divide em duas. A Motorola Solutions passa a cuidar da parte de radiotransmissão, enquanto a Motorola Mobility é a divisão de celulares e outros aparelhos móveis. Essa segunda metade é a que foi comprada pela Google em agosto do mesmo ano, pelo equivalente a 39 bilhões de reais. Na Google, nasceram as linhas que você conhece até hoje. O Moto X chegou às lojas em agosto de 2013, com o assistente pessoal Google Now e várias possibilidades de personalização nos Estados Unidos. O Moto G era menos poderoso, mas custava menos e fazia tudo o que o dono de smartphone casual queria. Ele saiu em novembro do mesmo ano e virou campeão de vendas ao redor do mundo, principalmente aqui no Brasil. Já o primeiro Moto E saiu em maio de 2014, mirando o mercado de entrada ou usuários novatos. E teve ainda o Nexus 6, feito em parceria direta com a Google, com um hardware poderoso para a época, incluindo 3 GB de RAM e um processador Snapdragon 805. Só que a Google não soube aproveitar direito a marca. Apesar do sucesso financeiro dos aparelhos, a revenda aconteceu já em outubro de 2014 para a chinesa Lenovo por apenas 9 bilhões de reais, com a Google ficando com parte das patentes. Durante a transição e já com a nova dona, as linhas de sucesso ganharam atualizações anuais e novos aparelhos surgiram. Dá para destacar dessa família mais recente o quase indestrutível Moto Max e o Moto Z, que apresentou módulos de câmera, projetor, alto-falante e muito mais.